Boa noite, amigos, sejam todos bem-vindos. A página de abertura é o capítulo 9 desse livrinho aqui, Coragem. E hoje o título é Na Hora da Caridade. Tem muito a ver com o material que o nosso amigo Antônio Croft vai trazer sobre o luto, a morte, no sentido de consolar e esclarecer, porque é um dos papéis da nossa casa e da doutrina espírita, consolar e esclarecer os corações, ainda mais nesses momentos tão delicados. Não te furtarás ao serviço de emenda e nem recusarás as constrangedoras obrigações de restaurar a realidade, mas unge o coração de brandura para corrigir, abençoando e orientar, construindo. A dificuldade do próximo é intimação à beneficência. No entanto, assim como é preciso condimentar de amor o pão que se dá, para que ele não amargue a boca que o recebe, é indispensável também temperar de misericórdia o ensino que se ministra, para que a palavra esclarecedora não perturbe o ouvido que o recolhe. Na hora da caridade, não reflitas apenas naquilo que os irmãos necessitados devem fazer. Considera igualmente aquilo que lhes não foi possível fazer ainda. Coteja as tuas oportunidades com as deles. Quantos atravessaram a infância sem a refeição de horário certo, e quantos se desenvolveram carregando moléstias ocultas, quantos suspiram em vão pela riqueza do alfabeto. Desde cedo, escravizados às tarefas de sacrifício, e quantos outros cresceram em antros de sombra, sob as hipnoses da viciação e do crime. Quantos desejaram ser bons, e foram arrastados à delinquência no instante justo em que o anseio de retidão lhes aflorava na consciência, e quantos foram colhidos de chofre nos processos obsessivos que os impeliram a resvaladouros fatais. Soma as tuas facilidades, revisa as bênçãos que usufruís, enumera as vantagens e os tesouros de afeto que te coroam os dias e socorre os companheiros desfalecentes da estrada, buscando soerguê-los ao teu nível de entendimento e conforto. Na hora da caridade, emudece as humanas contradições e auxilia sempre, mas sempre clareando a razão com a luz do amor fraterno, ainda mesmo quando a verdade te exija duros encargos, semelhantes às dolorosas tarefas da cirurgia. O Espírito que traz essa mensagem é o Emmanuel. Pedimos então a Jesus, inspire o nosso amigo que vai trazer o estudo dessa noite, que possa também acolher, consolando aqueles que estarão assistindo agora ou depois. Que todos estejamos conectados a essa casa, nesse momento, e que todos aqueles que precisam dessa mensagem possam encontrar através da oração, ou que nós, amigos sinceros, possamos abrir o caminho para que o estudo dessa noite possa chegar até esses irmãos que buscam respostas. Fica conosco, Jesus, envolve a todos nós mais uma noite. Obrigada, Senhor. Boa noite, amigos do Seara Fraterna. Vamos falar hoje sobre um tema que é muito atual, muita dor, muito sofrimento, que é o momento que estamos vivendo no meio de uma pandemia, e temos que lidar tanto com a morte como quanto ao luto. A morte é um fenômeno que é uma sequência, a gente sabe racionalmente, de que a morte é uma sequência inevitável da vida.
Todos nós sabemos disso. Mas como é difícil lidar com a morte. Como é difícil lidar com a interrupção das relações, com o rompimento, aparente rompimento dos laços, a ausência daquela pessoa. Como nós sentimos isso dentro de nós? Isso é um ponto que a vida toda, a história do homem, nós temos lidado, de uma certa forma, mal com esse conceito da morte. Se nós olharmos na história, nós vamos ver que sempre o homem buscou essa relação com Deus, essa relação com algo que está além da vida física. Quando nós fomos criados como espíritos já hominais, como seres humanos, como seres que já têm as leis morais gravadas na nossa consciência, nós passamos a ter o conceito da divindade. E também um outro conceito, uma lei que vive dentro de nós, que rege as nossas vidas, que é a lei de destruição, que nos lembra de que a vida é apenas um estágio. Nós temos isso racionalmente dentro de nós, mas como é difícil lidar com isso. Porque emocionalmente nós nos fragilizamos, nós nos enfraquecemos. E como eu disse, quando olhamos para a história, nós vemos que o homem sempre teve essa dificuldade e esse trabalho de respeito, de convivência. Por exemplo, quando nós vemos lá na pré-história, o homem das cavernas, como nós chamamos, o homem de Neandertal, que eles enterravam os mortos com objetos, com oferendas, com comida, com tudo aquilo, com as armas, o equipamento, os objetos que eram de uso daquela pessoa, porque eles tinham uma noção de que a vida continuava, de que aquilo, de alguma forma, seria útil para aquele que tinha desencarnado. Então, isso já mostra a nossa dificuldade de compreender, de aceitar essa interrupção da vida, essa mudança de fase, por assim dizer, da vida física para a vida espiritual. E nós vemos também quantas construções foram feitas ao longo da história exatamente com o sentido de celebrar aquele que morreu, de lidar com o luto com aquele que morreu, com aquele que se foi. Por exemplo, as pirâmides do Egito, que são, na verdade, era o local de enterro do faraó e muitos do seu círculo de relações. Cada faraó construía a sua pirâmide, o seu espaço, e era a forma dele se perpetuar na memória dos seus conterrâneos, dos seus subordinados. O mausoléu de Halicarnasso, hoje Turquia, é também uma amostra disso. Assim como as pirâmides do Egito, esse mausoléu foi construído em homenagem a Mausolo, um sátrapa, um líder religional que foi muito importante, muito conhecido, e que construiu essa lembrança do local onde foi enterrado. E hoje foi considerado, na época, né, uma das 7 maravilhas da antiguidade, junto com as próprias pirâmides do Egito. Depois nós temos, na Índia, por exemplo, o Taj Mahal, aquela construção extraordinária, belíssima, feita por um rei local em homenagem à sua esposa que tinha desencarnado. Então nós vemos ali o amor, a lembrança, a memória, o sofrimento se transformando em algo belo para perpetuar na memória das pessoas aquela que ele a amou. Nos tempos modernos, nós temos também, por exemplo,
como um exemplo simples, o Panteão em Paris. O que é o Panteão? É uma construção em que estão ali enterrados, estão ali sepultados diversas figuras da história francesa, exatamente como uma homenagem, como uma lembrança da importância dessas pessoas para aquela população. E assim nós temos o cemitério de Arlington, nos Estados Unidos, nós temos aqui no Brasil, em Petrópolis, o imperador enterrado os seus restos mortais, que na verdade nós sabemos que ele não está ali, que ali estão apenas o material físico daquela pessoa, que está lá naquela igreja, naquela catedral de Petrópolis. Então nós vemos ao longo da história o homem lidando com a morte, o homem lidando com o luto, o homem lidando com o processo desse sofrimento, dessa luta interna que é viver, morrer, renascer. E aí nós temos que olhar com um olhar de piedade, de compreensão, de entendendo que essa dor é real. Quando nós perdemos um ser, quando a pessoa que nos é cara, esposa, esposo, pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, quem fica sente a dor da ausência. Aquilo não é algo fictício, é algo real. É uma dor muito forte, porque sabemos que aquilo ali significa uma interrupção, uma relação que está mudando completamente o seu processo. Então, nos é difícil lidar com essa perda. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, ele tem uma página que fala ante os que partiram. Reparem o que ele fala. Nenhum sofrimento na terra será comparável ao daquele coração que se debruça sobre o outro coração regelado e querido que o ataúde transporta para o grande silêncio. Ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que mais amamos e cerrar-lhes os olhos no adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Então nós vemos que os próprios espíritos, mesmo os mais elevados, mesmo aqueles que nós entendemos como sendo os nossos orientadores, mentores, eles reconhecem essa dor, esse movimento, esse rasgar interno que nós sentimos ao perder algum parente. E hoje em dia, infelizmente, como isso é comum, como nós vemos os processos sucessivos de mortes de amigos, de parentes, de pessoas, ou mesmo o risco da perda, a doença que está mantendo a pessoa durante meses até num processo de coma, um processo de sofrimento, de ausência. Então nós vemos como essa dor, como esse luto é algo tão concreto dentro de nós. Mas o que é o luto propriamente dito? Podemos dizer que o luto é um processo de ajuste, da nossa tentativa de ajustar a nossa vida para uma nova realidade. Porque quando aquela pessoa se ausenta da nossa vida, todos aqueles processos que estavam encaixados na convivência com o outro, deixa de funcionar, porque o outro não está mais presente. Então é a ausência do amor,
do afeto, do carinho, muitas vezes até mesmo da sustentação econômica daquela relação. Enfim, nós passamos a ter que lidar com a vida de uma outra forma. E o luto é exatamente o tempo, o momento que nós temos para ajustar a nossa vida, ajustar os nossos processos para que possamos seguir vivendo. Então, essa é a maneira que nós lidamos, mas nem sempre nós lidamos bem com o luto, infelizmente. Porque ao invés de buscarmos ter um momento de superar, de sair de um estágio e passar para um outro, nós ficamos presos como se fosse numa roda viva, num conflito de sentimentos internos, de menos-valia, de depressão, de processos que lidamos pessimamente dentro de nós, como se nós estivéssemos nos culpando, muitas vezes, até pela morte daquela pessoa, quando não é verdade. Então, nós vemos que essa maneira de viver a morte, a perda, nós temos que estar muito equilibrados, ter muita clareza para lidar com isso. Porque senão nós vamos ficar reféns desse processo. Nós vamos começar a criar em torno de nós sentimentos, verdades que não são verdades, situações que não são reais e que nós vamos acabar prendendo aquela pessoa, criando relações com aquela pessoa que já não existem. Por exemplo, como nós muitas vezes colocamos que aquela pessoa está próxima de nós? Como nós colocamos que aquela pessoa está próxima, querendo falar com a gente, e nós criamos todo um enredo, toda uma situação, e aquilo ali não é real. São as nossas emoções. Somos nós que estamos relembrando histórias daquela pessoa, somos nós que estamos ainda não conseguindo lidar com aquela perda, não sabendo como gerir as nossas próprias vidas. Nós estamos, muitas vezes, criando um mundo que é falso, uma relação que já não existe mais. Um estudioso do comportamento humano da Universidade de Harvard, Elvin Semrad, ele falou uma frase que a gente tem que parar e pensar, porque é uma verdade muito grande e nos faz realmente mergulhar exatamente nessa problemática do luto. As maiores fontes do sofrimento humano são as mentiras que contamos para nós mesmos. Então, nós criamos verdades, nós criamos uma falsa verdade, uma falsa realidade, e começamos a tentar colocar para dentro de nós aquilo como verdadeiro. Quando, na verdade, é a nossa fragilidade em aceitar a perda, a ausência daquela pessoa. Então, nós negamos a realidade, nós negamos o processo da convivência, nós negamos o processo de relação com a vida que seguiu. Aquela pessoa nos era cara, nos era querida? Claro que sim. É uma perda? É. Nós não teremos aquela pessoa, nós não teremos os sentimentos, as emoções daquela pessoa, a convivência, o auxílio que aquela pessoa dava, tanto emocionalmente quanto de diversas formas.
como orientação, como amor, como afeto, como carinho, como dependência. Mas nós criamos, mantemos essa mentira muitas vezes, porque nós não sabemos lidar com aquilo. Precisamos aprender a lidar com aquela ausência. Precisamos trabalhar isso dentro de nós para que essa ausência não seja mais um motivo de sofrimento. Isso que nós precisamos ter muito claro dentro de nós. Porque vai ser a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental, a nossa saúde da vida, porque isso poderá criar situações que vão se acumulando e vão se alastrando. Nós começamos a ficar ausentes socialmente, nós começamos a ficar reclusos, nós começamos a ficar depressivos, nós começamos a ficar isolados das pessoas, porque elas não estão dentro da nossa mentira. Elas não estão endossando a nossa mentira. Então, nós começamos a bloquear essas pessoas. É um comportamento que a gente poderia dizer assim, mas isso é doença. Somos nós das nossas fragilidades. Isso que nós precisamos aprender a viver, a aceitar. Então, nós temos que pensar o seguinte, o que é o luto, se não o amor que continua, o amor que perdura? Existe um amor meu, pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha irmã, me antecederam no plano espiritual? Sim, claro, e é saudável, ainda bem que eu tenho esse amor, mas eu não posso ficar preso nesse amor. Esse luto tem que ser um processo terapêutico de revisão ou encerramento daquela relação. Já foi. Não é à toa que o luto, por sinal, está muito próximo das situações em que nós temos o casamento que se rompe, o fim de uma relação amorosa. Nós não dizemos que a pessoa está de luto porque se separou? Exatamente isso. Não tem mais aquela pessoa que estava ao lado dela. Ela tem que criar uma nova vida. Ela tem que criar uma nova relação de convivências com os outros, consigo mesmo. Tem que olhar para dentro de si e dizer assim, quem sou eu agora? Quem sou eu nessa nova realidade? Quem sou eu nessa nova convivência com o mundo? Quem sou eu nesse processo de lidar com o outro? Lidar com as minhas emoções, lidar com as ausências e as fragilidades que eu estou identificando dentro de mim. Isso é que vai nos fazer crescer. Ter a coragem de dizer isso. Fulano, fulana partiu. Não está mais aqui comigo. Como poderei viver sem essa pessoa? Como viverei? Porque eu terei que viver, porque a vida continua. É isso que precisamos compreender. Existe sempre um outro dia. Existe sempre o amanhã. Existe sempre a possibilidade da vida que continua. Porque Deus nos oferece essa oportunidade. Aquela morte não ocorreu por acaso. É porque nós precisamos olhar para nós e fazermos essa análise e crescermos, para nós termos a autonomia própria, para nós termos o amadurecimento próprio, o amadurecimento das emoções, das sensações, da vivência. É exatamente como eu falei, das pessoas que, ao se separarem, entram numa depressão profunda ou não sabem viver porque o fulano ou fulana
não estão mais ali, ou querem, ou tentam retornar, criando mentiras, como nós vimos lá, de que não, a culpa foi minha, eu vou tentar me reconciliar, e tenta reconciliar quando, na verdade, estamos novamente passando por processos que não precisávamos mais passar, que nós não precisávamos mais vivenciar essas emoções. Então, nós precisamos construir uma nova pessoa, um novo ser, um novo espírito com uma nova diretriz de vida. Somos nós, na nossa vivência, no nosso desafio de viver e de continuar a nossa experiência espiritual, a nossa experiência de vida, nossa experiência de convivência com o mundo e com as circunstâncias que o mundo nos coloca. Esse é um dos grandes desafios. Primeiro, sentir o impacto da morte daquela pessoa, porque impacta, dói muito. Quando nós temos a notícia, quando nós temos a constatação, quando nós vemos aquele corpo inanimado, dói dentro de nós. É duro, mas é o processo em que precisamos ter a consciência de que, se nós temos uma convicção religiosa, nós temos uma convicção da vida que continua, nós precisamos seguir em frente. Vamos ter o processo do luto, que cada um terá a sua realidade, cada um é diferente do outro. Um poderá superar melhor, um poderá superar com mais dificuldades, um terá, pelas circunstâncias, que ter um tempo maior de vida para superar aquela perda. Mas precisamos superar. Por que precisamos superar? Porque muitas vezes nós criamos, com as nossas vibrações, com o nosso desespero, com a nossa angústia, nós criamos uma relação com aqueles seres que se foram relações doentias, difíceis, e que não podemos cultivar dentro de nós. Então, o que acontece? Nós, ao invés de termos simplesmente o luto, nós começamos a ter um processo de pensamentos negativos que vão se construir, como nós sabemos que ocorre, como construções espirituais, e que vão atrair aquele espírito e vão, muitas vezes, prejudicar aquele espírito. Isso me fez lembrar um fato que ocorreu na reunião mediúnica, em que um espírito um dia chegou na nossa reunião de obsessão, pedindo, pelo amor de Deus, para que fosse até a família dele e dissesse: esqueçam de mim, esqueçam que eu existi, porque vocês só pensam em mim com interesse, só pensam em mim com angústia, só pensam em mim com agressividade, só pensam em mim com dependência, com fragilidades. Essa energia negativa que eles estão emitindo estão me prejudicando, e eu não quero ir para o encontro deles, e sou atraído por eles. E eu não quero estar lá. Eu quero seguir a minha vida, porque ele tem a vida, ele vai ter a vida dele, a trajetória dele vai seguir no plano espiritual. E muitas vezes nós criamos essa obsessão de encarnado para desencarnado, quando nós poderíamos construir algo positivo na nossa vida. Imagine a situação daquele ser que está no espaço. Imagine nós, no plano espiritual, olhando para aquela pessoa que ficou depois do nosso desencarne. E aí você vê aquela pessoa afundando
no desespero, na angústia, na saudade, na dor, no sofrimento, como é que eu vou ficar? Como é que você vai ficar se você visse isso? Vamos ver do outro lado. Eu estou no plano espiritual e vejo aquele que ficou na Terra, encarnado, sentindo a dor, superando a dor, mantendo o afeto e o carinho e seguindo a sua vida, superando os obstáculos e vencendo, seguindo em frente, dando a volta por cima. Não é muito melhor? Não é muito melhor nós vermos aquele que nós amamos crescer? Então nós vamos ter que começar a pensar exatamente de que maneira nós nos relacionamos com a nossa vida espiritual, com aquelas pessoas que nos antecederam. Porque nós vamos ser responsáveis por aquilo que estiver do outro lado. Então é isso que nós precisamos compreender. Que temos que curar essa dependência daquele que se foi. Temos que nos repensar, tomar as rédeas da nossa vida e seguir em frente. Seguir o nosso caminho. Então, essa relação espiritual com aqueles queridos que se foram é algo que nós precisamos trabalhar. Não é esquecê-los, é orar por eles. É lembrar, sim. Quantas vezes a gente lembra dos nossos queridos? Mas precisamos lembrar, não com angústia, não com saudade e desespero. Meu Deus, porque ele não está aqui, mas sim com aquele sentimento de paz e dizer que bom que eu convivi com ele, com ela. Que bom que essa pessoa esteve na minha vida e que eu possa, no futuro, reencontrar com essa pessoa. Esse é o ponto. Essa é a maneira correta da gente pensar. É construir dentro de nós a paz. A saudade continuará sempre, porque o luto se transforma na saudade. Mas tem que ser aquela saudade amorosa, leve, carinhosa. Nós temos um vídeo da monja Cohen falando exatamente sobre isso. E é bom termos uma outra visão que não apenas a nossa espírita, mas como vemos como tudo isso se ajusta, como isso nos traz a realidade do amor que perdura. Quando morre uma pessoa muito querida, nós ficamos tristes. Que bom que ficamos tristes. Vamos sentir falta. Percebemos isso, sabemos disto. Mas além disto, uma é a minha tristeza. Percebe? Ainda estou em mim mesmo. O que eu estou perdendo? E de repente você pode transformar isso e dizer: eu te quero tanto bem que eu quero que você vá para a luz infinita. Eu quero que você encontre a plenitude. Então eu vou fazer uma prece, uma oração, uma oferta de incenso. Eu vou pedir as bênçãos do universo para que este ser que eu amo esteja bem. Não só eu amo e não posso te perder, e eu sofro porque estou te perdendo. Isso ainda é o nosso apego. Percebe o desapego? Este amor desapegado que nós falamos tanto. No momento que uma pessoa morre, você pode dizer: puxa, fique em paz, vai bem, está tudo bem aqui. Vou sentir sua falta sim, mas você vive em mim. Tanto que você deixa de você em mim, que eu sinto a sua presença mesmo na sua ausência.
Isso é integração, amor verdadeiro, né? Mesmo na sua ausência. Os nossos pais, por exemplo, eles geralmente morrem antes de nós. E de repente você começa a perceber que eles estão em você. É fantástico, sabe? E mesmo as coisas que você não gostava muito, que você criticava, de repente você começa a perceber, nossa, estou fazendo como meu pai, estou fazendo como minha mãe, ou meu avô, minha avó, ou como aquele amigo. Eu percebo que estão em mim, vivem em mim. Claro, dentro do budismo existem preces, orações, dizemos que até 49 dias é o período de transmigração, que nós oramos pelas pessoas, que nesses 49 dias se completa esse ciclo. Oramos para quê? Para agradecer a vida que foi. Para agradecer, que bom que compartilhou comigo, nem que seja um ano de vida, ou 10 ou 20 anos. Compartilhou e foi bom, e deixa saudades, mas pode ir com tranquilidade. Que eu aprendi alguma coisa com você. E o que eu aprendi, eu vou me tornar. E ao me tornar, eu vou transmitir e continuar a sua existência na minha existência. É exatamente como ela falou. Como nós viemos falando e que a própria doutrina espírita nos fala. Nós temos um processo de vida. Nós temos um processo de amor, nós temos um processo de reconstrução. Porque aquele espírito que nos deixou, se ele tiver a consciência de que aquele que ele amou quando estava em vida se destruiu pela ausência dele, nós não estaremos sendo, no mínimo, caridosos. Nós estamos simplesmente jogando um peso que não cabe a ele, cabe a nós, porque é a nossa responsabilidade seguir em frente. Nós vivemos uma vida que seria como uma corrida de revezamento. Já viram aquela corrida de revezamento da Olimpíada, em que um corredor vai correndo a toda e passa o bastão para o outro que continua a correr. E nós passamos o bastão para o outro que continua a correr. É exatamente isso. Nós recebemos o bastão da vida dos nossos pais. E precisamos correr e continuar em frente. Continuar construindo os nossos valores, construindo a nossa vida, mantendo a normalidade, tanto física quanto material, como todos os aspectos. Porque é esse bastão do nosso aprendizado que nós passaremos para os nossos filhos, para os nossos netos. É o nosso exemplo. E eles continuarão a corrida deles. E eles passarão também para os seus filhos e netos, ou afins, ou quem seja, que continue a nossa vida. Então, nós vamos terminar em algum momento a nossa corrida, porque nós também iremos encontrar os nossos amados. E aí, então, é como se estivéssemos na linha de chegada. E abraçamos aqueles do revezamento, aqueles que nos antecederam, porque cumprimos todos nós a nossa vivência, a nossa etapa de vida, a nossa tarefa, porque teremos também à frente outros revezamentos, outros aprendizados. Então lembramos que a morte não é, em absoluto, o rompimento das relações de amor. A morte não é o rompimento e o fim daquela relação de afeto. É, sim, um novo arranjo, uma nova realidade. São peças que temos que buscar de novo reencaixar dentro de uma realidade que é outra, mas que continua. Aquele ser
que nos antecedeu no plano espiritual, ele está vivo, consciente e ciente daquilo que estamos fazendo. Então, precisamos manter essa relação de uma forma saudável. O afeto não se rompe com a morte. E é essa realidade que nós precisamos compreender e que é uma das grandes verdades da doutrina espírita e que o homem ainda tem tanta dificuldade em compreender, aceitar e vivenciar. Nós estamos aqui. Eles estão junto de nós. Todos nós estamos buscando o afeto. O que nós não faríamos por escutar novamente? Eu te amo, liga para mim. O que não faríamos por escutar novamente? Você chegou? Dá notícias. Era isso que nos mantinha harmônicos. E é isso que nós precisamos compreender, que eles, do outro lado, eles falam isso para nós. Porque eles continuam preocupados conosco. E nós precisamos dar a eles a confiança de que a semente que eles colocaram no solo, esse solo é fértil e essa semente vai germinar. Nós somos a planta que veio da semente dos nossos pais. Nós somos a planta que vai dar novos frutos. Nós somos a planta que vai dar sombra e alimento para outros. E por nossa vez, também lançaremos sementes que poderão germinar. Esperamos que germinem. Esse é o processo da vida. Esse é o processo do amor. Geração após geração, vamos construindo uma relação de afeto, de respeito, de saudade e carinho, de troca, de reencontros. E nós só reencontraremos aqueles seres que nós amamos, se nós mantivermos dentro de nós o sentimento de equilíbrio, de amor, de confiança. É confiar em Deus. Esse é o ponto. É a confiança de que Deus nos ama e não quer o nosso sofrimento à toa. Ele quer, sim, que nós tenhamos a nossa autonomia espiritual, porque nós caminharemos um dia independente de todos aqueles que nós amamos. E temos essa responsabilidade com nós mesmos e com aqueles que nos antecederam e com aqueles que nos sucedem, porque nós damos exemplos aos nossos filhos e nossos netos. Nascer, morrer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. Não é à toa que essa frase está na lápide de Kardec, porque isso resume todo o processo das vidas sucessivas. Amemos, tenhamos dentro de nós um cantinho especial para os nossos amores que já se foram, mas não deixemos dominar pela dor e sofrimento. Nós podemos transformar essa dor e sofrimento em força para prosseguir, em ânimo para vencer, em energia para sermos cada dia filhos de Deus
irmãos do Cristo, lembrando que ele, depois da cruz, depois de todo aquele sofrimento, ele veio em toda a sua glória reencontrar seus companheiros e amigos e dizer: a vida continua e que a morte significa apenas um estágio natural. Jesus venceu a morte e nós precisamos também vencer a morte. Tenhamos forças, paz e serenidade, porque tudo virá por consequência. Amemo-nos e respeitemos a vida como ela é, por mais que seja difícil de compreender, porque ainda temos uma visão muito curta, muito limitada. Mas um dia, ao reencontrarmos com os nossos queridos, nós poderemos dizer: nós também vencemos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Que Jesus nos ilumine e que nos traga neste momento a serenidade de compreender os momentos que vivemos, a força de compreender o amor do Pai, que é infinito. É crer e ter fé absoluta na misericórdia de Deus por nós, de que Ele é um Pai amoroso e bom, e que jamais, jamais estamos abandonados. Que Deus nos ilumine a todos. E muito obrigado a vocês, a todos nós, que continuemos na nossa luta, na nossa vida, nessa aventura que é viver neste planeta. Uma boa noite.